Olá pessoal da Educarte Concursos, professora Rosiane aqui com vocês novamente, sempre, constantemente. Tem um tempo que a gente não se encontra aqui no canal da Educarte, né? Ano passado foi um ano frenético assim, no final de ano para a Educarte. Então eu tive a honra, né, desse ano ter a participação e um convite da Mara, né? Nossa digníssima Mara aí, para participar desse preparatório. Então eu venho aqui hoje para demonstrar um pouquinho do que está aguardando vocês aí para suas aulas, tanto ao vivo e tanto suas aulas gravadas. A equipe Educarte Concurso está extremamente renovada, com professores excelentes. Eu sou suspeita para falar dos professores da Educarte Concurso. Uma boa parte desses professores são meus amigos de trabalho, são companheiros de caminhada, e eu sinto extremamente honrada de estar hoje com essa aula ao vivo, demonstrando um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Rosiane, tá? Atualmente eu sou professora da rede pública estadual. Sou formada em História, em Geografia e Pedagogia, né? Licenciada nas áreas de conhecimento, pós-graduada na metodologia do ensino de História e Geografia e em Legislação Educacional. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho de bagagem de conhecimento, com um pouquinho de didática, e eu espero de coração que vocês aprendam comigo e que eu aprenda com vocês também, tá? A nossa aula de hoje, pessoal, é uma aula extremamente gratuita. O material já foi disponibilizado para vocês aí, para que vocês acompanhem, né, a nossa aula de hoje. De vez em quando eu vou olhar para o lado, porque eu estou com 2 monitores, então de um lado, do outro, às vezes vocês vão me ver olhando para o lado, para o outro, tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar aqui. A nossa aula de hoje ela é voltada para o concurso de Paraná, né? Voltado para a banca IBFC. Essa banca, ela traz questões bem contextualizadas, mas pelo que eu percebi, questões interpretativas, ok? Então é importante que a gente tenha essa base aí e essa noção dessas alternativas, dessas questões aí. Para que a gente consiga gabaritar essas questões, é importante que a gente tenha uma base teórica, né? Então a Educarte, ela está ofertando um curso aí específico, teórico, tá? Tanto com aulas gravadas, tanto com aulas ao vivo, então é importante que vocês deem uma olhadinha nisso aí, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Já me apresentei, já disse que estou com saudade de vocês, então vamos trabalhar, porque a gente tem 10 questões para resolver hoje, agora. Vamos lá? Então, material na tela para vocês. Observem só, pessoal. Nós temos aqui, então, a nossa, né, apresentação, simulado de conhecimentos pedagógicos. Eu vou sumir aqui um pouquinho, erro, tá? Eu vou sumir aqui um pouquinho, porque se eu deixar a minha imagem nas questões, vai tampar as informações. Então, vocês vão ouvir minha voz de vez em quando, eu vou aparecer aqui. A imagem não é tão agradável, mas eu vou aparecer aqui de vez em quando para dar um toque em vocês, tá? Então, simbora, pessoal. Simulado de conhecimentos pedagógicos voltados, então, para a banca IBFC. Eu sou a professora Rosiane, tá? Um tempinho já aqui com a Educarte Concursos, inclusive Mara, muito obrigada aí pelo convite, por essa aula ao vivo, e eu espero, inclusive, quero vocês nas aulas online aí, tá? Se gostou, chama a Mara, que a gente começa a nossa semana aí pedagógica de conhecimentos a partir da semana que vem. Então vamos lá, meus amor? Agora direto ao ponto, questão número 1. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta para a gente começar a analisar. A questão número 1 diz o seguinte, questão quentinha, fresquinha, aplicada esse ano, tá? Então, sobre as relações de currículo, conhecimento e cultura, pode-se afirmar que, lembre-se que o currículo ele precisa ter um conhecimento científico e ele também precisa ter um respaldo da cultura. Precisa respeitar a realidade em que o aluno está inserido, essa é a ideia, tá? Então, olhem só, precisa, vou colocar aqui para vocês, ó. Precisa
respeitar o contexto, né? Ou seja, a realidade em que o aluno se encontra, né? Onde ele está inserido. Então vamos lá. Sobre as relações de currículo, conhecimento e cultura, pode-se afirmar. O que a gente pode afirmar aqui então? Letra A. A construção de currículos que destaca a diversidade cultural, perfeito, de seus alunos, exige do professor uma postura inovadora. Sim, o professor ele precisa ser criativo, inovador, né? Respeitar as diferenças, ter uma base de conhecimento e também de consciência, né? Porque nós vivemos uma sociedade que nós temos posições diferentes, pensamentos diferentes, modos de viver diferentes, vidas diferentes, né? Imagina que mundo chato se todos pensassem igual, né? E quando eu falo de divergência, não é aquela divergência de você discutir com alguém, é conflito de ideias. Eu não concordo com você, mas eu respeito o que você fala, né? Eu não concordo com isso, mas olha só essa opinião aqui. Vamos agregar, vamos ter divergência de conhecimentos, porque é assim que o mundo é construído, né? São de coisas divergentes que a gente precisa construir. Então, quando a gente fala aqui na questão número 1, na letra A construção de currículos que destaca a diversidade cultural de seus alunos, exige do professor uma postura inovadora? Perfeito, exige, pois implica em valorizar as diferentes manifestações culturais, mesmo que se enfatize o tipo de cultura adequada do ponto de vista educacional. Pessoal, aqui que está o problema. Não é que mesmo que se enfatize o tipo de cultura adequada do ponto de vista educacional. Eu não acabei de falar para vocês que nós precisamos respeitar o contexto social em que o aluno está inserido? Então, todas as vezes que vocês falam de currículo, o currículo ele vai ser flexível. O currículo não é algo estático, né? O conhecimento e a cultura, principalmente a cultura, ela também vai ser de modo dinâmico. O conhecimento científico, né, por mais que contra fatos não há argumento, o conhecimento dentro do currículo, ele precisa também estar mesclado com essas tendências e estar respeitando também as particularidades de cada um. Então, essa alternativa literal, ela começa bem, mas ela erra bem no finalzinho. E eu vou riscar para vocês aqui aonde que está o erro. Ó, você pode enfatizar o tipo de cultura, mas adequada, não. Você pode até enfatizar a cultura do ponto de vista educacional, mas não que seja somente a cultura educacional adequada. Está completamente errada a alternativa A, tá? Então, vamos ver aqui a nossa alternativa B. Ao relacionar currículo, conhecimento e cultura, torna-se uma ação inviável no ambiente educacional, pois é papel da escola apenas fomentar práticas culturais adequadas à aprendizagem de seus alunos. Achamos 2 erros: ação inviável e papel da escola apenas. Não, a escola, ela tem um papel social. E esse papel social da escola é certamente de conscientização, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado de conscientização. Então a gente continua aqui com a C. Vamos ver qual é que é a correta aqui, né? Porque até agora nós conseguimos identificar quais são as pegadinhas da banca. A C diz o seguinte: na construção do currículo, deve-se considerar as diversas culturas presentes no âmbito escolar. Olha que legal! Deve-se considerar as diversas culturas presentes no âmbito escolar, pois exige uma nova postura do professor, que precisa estar aberto às diferentes manifestações culturais, considerando suas relações sociais e oportunizar espaço para a crítica cultural, o diálogo e o desenvolvimento de pesquisas. Eu não acabei de falar para vocês que o papel da escola é um papel social? Então essa alternativa aqui a gente vai deixar ela aqui na retaguarda, bem quietinha, porque essa alternativa parece que ela está correta. Mas aí a gente vai analisar a D e a E para ver se a gente encontra erros, né? Mas a C, ela tá bem perfeitinha, tá bem boazinha. Vamos ver as outras aqui?
A D diz o seguinte, meus amores, olha só. Ao se construir o currículo, é importante que se valorize a diversidade cultural na escola, como inclusão de teatro, música clássica, dança e leitura literária nas práticas cotidianas da escola. Pois assim, é possível permitir que os alunos tenham acesso às diversas formas de culturas superiores às manifestações culturais populares que, em geral, participam. Pessoal, prestem bem atenção, agora como professora de ciências humanas, não existe cultura superior, não existe, entre aspas, raça superior, não existe ninguém superior a ninguém. É isso que a gente precisa ter um cuidado. Cuidado, pessoal, não existe cultura superior. Essa palavra, cultura superior, deixa a letra D completamente errada e eu fico nervosa. Isso não existe. Não existe algo melhor do que o meu. Não é porque eu gosto de festa junina que eu vá criticar quem gosta de carnaval. Não faz sentido isso aqui. Tá errado, tá bom? Então aqui, ó, culturas superiores, errado. Letra D está errada. Vamos ver a letra E. O currículo escolar precisa valorizar a diversidade cultural na escola, que pressupunha uma nova postura por parte do professor, assumindo um papel crítico sobre as classes menos favorecidas, priorizando o ensino de práticas, de práticas culturais mais apropriadas do ponto de vista educacional e econômico. Olha que questão horrível. Olha que alternativa horrível, pessoal. Que alternativa horrível. Ela está completamente errada. Deixa eu só pegar aqui uma caneta para vocês, para a gente rabiscar isso aqui. Ela está errada. Completamente errada, tá? Então aqui o nosso gabarito, certamente, então, vai ser a letra C. Percebam, olha as pegadinhas que a banca coloca para você. Ela pode tentar te induzir ao erro, mas você vai estar mais esperto com a banca e é você quem vai gabaritar. A banca não vai derrubar a sua questão, não. Então, aqui a nossa resposta correta é a letra C, tá? Na questão sobre as relações entre currículo, conhecimento e cultura, podemos afirmar que, na construção do currículo, deve-se considerar as diversas culturas presentes no âmbito escolar, pois exige uma nova postura do professor, que precisa estar aberto às diferentes manifestações culturais, considerando suas relações sociais e oportunizar espaço para a crítica cultural, o diálogo e o desenvolvimento de pesquisas. Nosso gabarito aqui, então, letra C de casa. Perceberam como que é o perfil da banca? São questões extensas, mas ela traz pegadinhas nas alternativas, ou até mesmo o enunciado, ele pode tentar te induzir ao erro, mas a ideia é você estar esperto. Por isso que você precisa de um curso específico. Presta atenção, fala com a Mara, clica no link aí do chat e fala com ela. Porque quando você tem a base teórica, você destrói a banca, você gabarita as questões e vai assinar o termo de posse, tá? Presta atenção, hein? Questão número 1, gabarito letra C. Vamos para a nossa próxima questão. Material na tela aí para vocês novamente. Número 2. Vamos lá. Questão número 2, questão quentinha também, recente para vocês, tá? Essa questão número 2 aqui, pessoal, nós iremos falar sobre gestão democrática, tá? Então, vamos lá. A gestão democrática, pessoal, gestão democrática, eu acho isso interessante, tá? Mas nós temos duas características aqui que vocês não podem deixar passar despercebido. Primeira questão da gestão democrática é que nós temos uma ideia de sujeitos ativos, ou seja, todos irão participar nessa gestão democrática. Só que aqui tem uma pegadinha. Quando a gente fala de gestão democrática, é somente para as escolas de ensino público. Rede privada não tem gestão democrática. Então, gestão democrática para a rede pública. Se na sua questão, na sua prova, falar que gestão democrática é para a rede privada também, tá errado, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês na tela agora. Olha aí, ó. Então, gestão democrática, nós temos, então, ela voltada para
público. Rede pública. Beleza? Então vamos lá. A gestão democrática está disposta no artigo 206, inciso 6 da Constituição Federal, né, de 88, que é a nossa Constituição Cidadã, bem como nos artigos 14 e 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a nossa digníssima LDB. Em relação à gestão democrática, analise as afirmativas a seguir. Principais, então, características aqui que ele quer que a gente descubra, né? Qual que estão corretas aqui. Primeiro, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, deixar esse negócio colorido aqui. Primeiro, é oferecida com ampla autonomia na instituição de ensino para definir em conjunto, né, as necessidades, peculiaridades e especificidades de como será operacionalizada a gestão. É oferecida ampla autonomia? Sim. Na instituição de ensino para definirem em conjunto? Sim. Em conjunto, sujeitos o quê? Ativos. Sim, é em conjunto, gestão democrática. Então, a 1 aqui está ok, né? Para definir como será feita a operação da gestão, como irá funcionar, ó. Como irá funcionar. Então, aqui está correto. A 2 diz o seguinte: esta forma de gestão está ligada à ideia de coletividade? Perfeito. Participação, sim. Representatividade, democracia. Sim, pessoal. Gestão democrática, sujeitos ativos para a escola pública. Perfeito essas características aqui, tá? A 3 diz o seguinte: é uma prática pensada preferencialmente, olha só, para as escolas privadas? Não! Uma vez que a gestão das escolas públicas ocorre pelo poder público? Não, pessoal, cuidado! Escolas públicas. No ensino privado não tem gestão democrática. O nome já diz, uma propriedade privada, uma empresa que vai ter uma hierarquia, não tem uma gestão democrática. Na questão da escola pública, sim. Por mais que o Estado tenha dever, o Estado dá autonomia para a gestão democrática organizar tudo aquilo que é necessário para o bom e pleno desenvolvimento do centro de ensino, para o bem e o bem-estar dos meninos, né? Para o bem-estar dos alunos, tudo é voltado para o nosso aluno. Então aqui a 3 ela está completamente errada. Então, analisando aqui essa questão novamente, as únicas que estão corretas é a número 1 e a 2, as assertivas 1 e 2. Então aqui o nosso gabarito é a letra B, ó, gabarito letra B, beleza? B de bola, beleza? Questão 2 também recente, aplicada recentemente em uma prova de concurso. Então, trabalhamos questões no perfil da banca, que é para você não ter desculpa que não passou. Você vai passar. Presta atenção, escuta o que eu tô te falando, tá? Vamos para a nossa questão, então, de número 3. Questão número 3 aqui, pessoal, né? 2023, banca IBFC. Então, vamos lá. Planejar é sistematizar a prática docente. Pessoal, vamos lá. Planejamento é importante em todos os aspectos da nossa vida. É isso que eu preciso que vocês entendam. É importante. Você não vai financiar uma casa se você não tem um planejamento financeiro. Você não vai planejar um casamento se você não gosta da pessoa. Brincadeira. Você não vai planejar um casamento se você não tem uma estrutura emocional, financeira, física, psicológica, porque haja psicológico para você estar naquela relação. Beleza? Então, brincadeiras à parte, a nossa vida em si, ela precisa de planejamento. E na nossa profissão como educadores, não é diferente. É importante que você sistematize o conhecimento, que você planeje as suas aulas, por mais que quando você chegue na escola tudo dê errado. Mas você planejou. Por quê? Quando o professor não planeja as suas aulas, o professor ele fica perdido na sala.
a aula não rende, o menino fica ocioso, aí o menino joga a cadeira, grita com o coleguinha, você fica nervoso, todo mundo fica triste e o dia não vai render, tá? Então, planejar é essencial dentro da nossa profissão. Não entre em uma sala de aula sem um preparo, sem um planejamento, sem saber o que você vai fazer, tá? Por mais que ocorra fatores externos e internos, como reunião com os pais, ou uma reunião de emergência com a equipe pedagógica, ou uma falta de água, porque tem várias coisas que podem acontecer, que podem interferir ali no teu planejamento daquele dia. Mas não entre numa sala, não vá trabalhar sem um planejamento, senão você se complica, tá? Então a questão ela vai falar sobre planejamento para você. Então vamos lá, pessoal. Planejar, então, é sistematizar a prática docente no que se refere ao currículo, aos sujeitos, né? Então, se refere ao currículo. Lembra que o currículo, ele sempre vai ser o quê? Flexível. Porque o currículo, ele precisa atender às necessidades dos alunos, beleza? Então, cada realidade é diferente, por isso que ele é flexível. Então, planejar e sistematizar a prática docente no que se refere ao currículo, aos sujeitos, o tempo e o espaço da ação pedagógica. O planejamento é uma forma de organização do trabalho pedagógico. Analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro, V, ou E, ou falso, F. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui a cor, então, da nossa caneta, para a gente gabaritar essa questão aqui também. Primeiro, é necessário que haja flexibilidade no que diz respeito a uma postura aberta à correção, ao diálogo, às avaliações e ao replanejamento de percurso? Perfeito. O planejamento traz responsabilidades e exigências determinadas pela gestão, que precisam ser cumpridas nos prazos estabelecidos para que a escola caminhe num só ritmo. Agora eu vou contar um negócio para vocês. Realmente, uma escola, olha aqui para mim, pessoal, a escola realmente ela caminha num só ritmo? Toda sala vai ter a mesma metodologia, toda sala vai ter a mesma didática, toda sala vai encaminhar do mesmo jeito, todo professor vai trabalhar do mesmo jeito. O currículo realmente ele é algo burocrático? O currículo ele não é burocrático, o currículo ele é flexível. Cuidado com isso aí, tá? Então tá errado aqui, ó. Onde é que tá o erro? Determinados pela gestão e caminhe num só ritmo. Isso aqui tá falso, tá? O currículo ele é flexível, tá? Ele não é para ser um documento burocrático. Não é burocrático. Vamos lá. É desnecessário valorizar tanto... Olha só, pessoal. É desnecessário valorizar tanto o planejamento, visto que o contexto é que vai nortear a prática pedagógica. Ah, com certeza. Você vai chegar na sua sala lá, você não vai ter o que fazer. Você até sabe o conteúdo, mas você não planejou. Você vai fazer o quê? Ah, mas eu sou boa de improviso. Vai. Continue no improviso que você vai ver o rendimento do seu aluno no final do bimestre. Aí depois você vai falar assim, eu não sei onde errei, esses meninos que são difíceis. E nem é. A gente às vezes está errando também. Cuidado, faz sua parte, faz bem feito. Nós estamos literalmente na educação para transformar vidas. E essas vidas precisam ser cuidadas. Então a gente consegue cuidar dessas vidas através do nosso trabalho, do nosso carinho, da nossa dedicação, por mais empecilhos e circunstâncias que a gente tem dentro do ambiente escolar. Então, não é desnecessário, é necessário valorizar o planejamento, é necessário, beleza? Então, a gente volta aqui para a questão e risca aqui, ó. É necessário valorizar tanto o planejamento, tá? Então, nós temos aqui o outro que fala, é fundamental planejar. Olha que lindo, sim. É fundamental planejar para que o professor possa prever de que forma trabalhará os conteúdos. Olha que legal.
no tempo que usará, nas avaliações que aplicará de acordo com os objetivos estabelecidos. Presta atenção, é através do planejamento e de avaliações contínuas, né, as formativas, que você vai conseguir identificar onde é que estão os déficits dos meninos. Quais são os descritores que esses meninos estão tendo dificuldades? Aonde é que eu posso mexer? Onde eu não devo mexer? Como eu posso progredir? Como eu não posso progredir? Esse planejamento deu certo? Não, não deu. Qual é a metodologia que eu estou usando? Vamos rever essa metodologia, né? Na aula ao vivo, eu ensino você a fazer um plano de aula. Eu vou te explicar como que deve ser. Tem as escadinhas que precisam ser seguidas. Então, essa daqui é extremamente verdadeira, beleza? Então, vou voltar aqui para vocês, ó. Verdadeira. Então, o nosso gabarito aqui é a letra, deixa eu ver, letra B, tá? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Nosso gabarito, então, da questão número 3, letra B. Percebam, meus amores? Respondendo assim fica muito fácil, né? Tem uma base teórica que fica fácil, né? Tem uma professora que fala demais, às vezes não fica tão fácil, mas ajuda um cadinho assim, mas ajuda, beleza? Percebam, questões quentinhas no perfil da banca, é para você passar e passar entre as primeiras colocações aí, para assinar esse prêmio de posse e me convidar para um almoço. Eu não vou falar churrasco, porque vai que você é vegano, então me convidem aí futuramente para um almoço. Só que eu tenho que lembrar a vocês que eu estou em Goiás. Eu sou de Lusiânia, Goiás, eu estou um pouco longe. Então, dependendo de onde você estiver me assistindo aí, talvez não role um almoço, mas meu coração vai ficar quentinho caso eu tenha a notícia que você foi aprovado, que deu tudo certo, tá bom? Então, bora continuar aí. Questão número 4. Vamos lá. A questão 4 também, aplicada recentemente pela banca IBFC, diz o seguinte: para que o projeto pedagógico, né, projeto político pedagógico, o PPP, então vamos lá. Projeto político pedagógico, o que vocês precisam lembrar? Que ele funciona como a identidade da escola, né? Ele é um documento obrigatório e esse projeto político-pedagógico ele precisa ser acessível. Sem contar que ele precisa ser revisto, revisado a cada início de ano letivo. Então, o PPP, eu costumo brincar muito, eu falo assim, vem cá, quando você é parado numa blitz, além de pedir o teste do bafômetro, o que a polícia pede para você? Documento do carro e um documento de identificação, senhor, por favor. Você vai entregar o quê? Seu CNH. Pelo menos eu espero que seja CNH, porque se for identidade, você tá enrolado, né? Se você vai em algum local que exija documento de identificação, eles vão pedir um documento com foto. Tradicionalmente, o RG. Então, eu costumo dizer que o PPP é como se fosse o RG da escola. É a identidade da escola. É o que vai identificar a escola. É o que vai trazer os dados da escola. É o que vai, né, trazer ali a essência da escola. Vai demonstrar como que a escola é, quantas turmas tem, quanto não tem. Então, o projeto político-pedagógico, ele precisa ser revisto a cada início de ano letivo, porque esse PPP, ele precisa atender às realidades dos alunos. Então, por exemplo, não pode ser o mesmo PPP por 10 anos, porque a cada início de ano letivo tem a rotatividade de alunos. As realidades são diferentes, as necessidades são diferentes, então precisam modificar. A cada início de ano letivo, por exemplo, a escola recebe turmas novas de 6º ano. Os meninos do fundamental vão para o médio.
o médio sai da escola. Então o PPP ele precisa sempre ser revisto para atender à realidade e às demandas sociais em que a escola está inserida, tá? Então essas são as principais características do PPP. Então beleza, a gente já entendeu aqui um pouquinho das principais características do PPP, então a gente volta aqui pro material, beleza? Então olha só, para que o projeto político-pedagógico de uma escola cumpra seu objetivo educacional, deve rever coletivamente, ó, base de uma gestão. Então, quando a gente fala de coletivo, gestão democrática. Com seus integrantes, concepções de homem, mundo e de sociedade e, consequentemente, princípios básicos do projeto. Sobre os princípios do projeto político-pedagógico, assinale a alternativa correta. Pessoal, o PPP, ele vai ter alguns princípios, tá? E eu vou colocar aqui para vocês quais são alguns dos princípios que a gente tem na questão do PPP. Nós temos um princípio de qualidade. Nós temos um princípio também de igualdade. Nós temos um princípio também, um princípio de gestão democrática. Nós também temos aqui um princípio de valorização do magistério. E nós também temos um princípio de liberdade, né, de autonomia. Então vamos lá. Esses são os principais, alguns, né, os principais princípios aí do PPP. Alguns. Vamos descobrir mais? Tem aula gravada, teremos aulas ao vivo. Então o PPP é importante para a tua prova. Então vamos lá. Qual dessas alternativas aqui, com base nessa breve explicação de PPP, seria a correta? Vamos lá. Letra A, igualdade? Perfeito. Qualidade? Sim. Gestão democrática? Ok. Liberdade e autonomia? Sim. E valorização do magistério? Perfeito. A letra A ela indica que é a correta. Mas como eu falo para vocês, não marquem alternativas de cara. Muitas vezes lá você marca lá empolgada, essa daqui não é. Vamos ver as outras. Letra B diz o seguinte, gestão autocrática? O que eu expliquei para vocês ainda há pouco? É gestão o quê? Democrática. Não é autocrática, é gestão, ó, democrática. Aí tem aqui, valorização do magistério, ok? Sistema de avaliação coerente e valorização de formação acadêmica dos docentes? Não. Isso aqui não é princípio, tá errado, tá? C, formação acadêmica dos docentes não é princípio do PPP. Normas disciplinares, PPP, não. Para o combate da violência escolar e acessibilidade não. Isso aqui não é princípio do PPP. A questão ela está pedindo princípios do projeto político-pedagógico. E isso não é um princípio. A acessibilidade na unidade escolar não é um princípio. Biblioteca escolar atualizada e sistema de avaliação coerente não são princípios. Beleza? Letra E. Oferta de merenda escolar de qualidade. Olha só, a palavra qualidade é um princípio, mas oferta de merenda escolar não é princípio do PPP. Formação acadêmica dos docentes não é um princípio e controle sistemático da presença dos alunos também não é um princípio. Então, a nossa alternativa correta aqui, já que a alternativa está pedindo quais são os princípios, né? Qual é a alternativa correta que fala de princípios? Então, aqui é a letra A. A de amor, igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade, né, barra autonomia, aí a liberdade ela dá a ideia de autonomia e valorização do magistério. Então aqui a letra A, beleza? Então percebam, as questões não são difíceis, as questões são extensas e cheias de pegadinha. O que torna a prova difícil é porque chega em um momento da prova em que a gente está cansado de ler, e aí a gente acaba trocando. Aí qual é o erro que a gente mais comete?
Nossa, a letra A aqui, não é isso aqui. Aí a gente pega e marca, porque a gente tem tanta certeza, mas muitas vezes você marca até uma alternativa bonita, toda floreada, mas não é o que o enunciado pediu. Então, o eixo de qualquer prova que você vai fazer é interpretação, mas que para você interprete bem e gabarite, sair à frente do seu concorrente, é que você tem a base teórica, tá? Então, eu já dei a dica, fala com a Mara. Nós iremos começar as aulas ao vivo em breve, inclusive vocês terão aulas ao vivo comigo. Espero que vocês gostem da aula ao vivo de hoje, porque se vocês não gostarem, eu tô muito enrolada, tá bom? Então, dica importante. Vamos para a questão, então, número 5, tá? Então, vamos lá. Questão número 5. A escola tem como papel o desenvolvimento integral do educando. Pessoal, a função da escola, como eu falei para vocês ainda há pouco, o papel dela, a função dela é social. A função da escola é social, tá bom? Então, a escola tem como papel o desenvolvimento, então, integral do aluno, né? Além de primar pela qualidade do ensino. Visando essa formação integral, o ambiente escolar deve ser exemplo de ética, valores sociais e morais, além de estimular a liberdade e a criatividade dos educandos de forma atenta à realidade que os cercam, né? Então, as suas aulas, elas sempre precisam estar voltadas para a realidade do aluno. Ou seja, você começa com uma realidade local para depois você progredir para uma realidade global. Não adianta você explicar para um aluno o que é guerras se ele não sabe o que é um conflito dentro do bairro dele. Entende? Não adianta você falar o que é uma guerra civil se ele não entende o que é uma guerra, o que acontece no bairro, como é que é a questão da violência. Então, assim, tem que começar do local aí, explicar e conscientizar os alunos. Você começa do local para depois você ir para o global, tá bom? Então, uma dica importante, todas as suas aulas, você deve partir, então, do local para o global, tá? Então, a ideia de liberdade de agir e pensar muitas vezes se confunde, podendo gerar principalmente no ambiente escolar libertinagem e até mesmo violência escolar. A respeito, né, assinale a alternativa correta. Então, percebam que libertinagem, ela é totalmente diferente de libertinagem. Liberdade e libertinagem são coisas totalmente diferentes, tá? Libertinagem dá a ideia de indisciplina, falta de respeito, tá? Uma pessoa que não tem limites, né? Então acaba gerando também até mesmo violência no ambiente escolar. Então, a respeito, assinar a alternativa correta, né? Então, letra A diz o seguinte: liberdade é o direito de fazer o que se quer de acordo com sua própria consciência. Preste atenção aqui, pessoal. Explicação bem tranquila. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Liberdade não é o direito de fazer o que se quer. Porque se a partir do momento que eu faço algo que fere o direito do meu próximo, eu já estou totalmente fora da minha liberdade e do meu direito. Eu já estou com libertinagem, tá? Então, a letra A está completamente errada, né? Tudo eu posso. Beleza, eu posso. Mas me convém? Não. Vai agredir o próximo? Vai. Não me convém fazer, tá? Então, olha só. Não é o direito de se fazer o que se quer, de acordo com sua própria consciência. E a consciência do outro? Como o outro fica? Beleza? Letra B diz o seguinte: liberdade é agir de forma consciente e ética visando o bem comum da sociedade. É interessante que a letra B, vamos deixá-la marcada aqui, porque se a gente encontrar outra que realmente seja mais correta do que essa, a gente volta. Mas se não,
a gente marca o gabarito B. Vamos ver a C. O castigo é uma opção para acabar com a libertinagem do ambiente escolar. Na verdade, dependendo da ideia, o castigo ele vai incentivar essa libertinagem no ambiente escolar, tá? Cuidado com a questão de castigos também. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês e que vem funcionando comigo é o diálogo. Porque uma coisa que nós adultos temos mania de fazer é ignorar o que a criança ou o adolescente sente. Então, como a gente já tem um pensamento formado, um posicionamento formado, a gente acaba ignorando o que aquele menino sabe, o que aquele menino sente, o que aquele menino vive, etc. Eu sei que os professores não são psicólogos, mas eu sei que nós somos agentes transformadores de vida. E eu amo ser transformadora de vida. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, tá? Então, assim, o castigo, vou aplicar uma advertência, uma suspensão, vai, né? Não, beleza. Mas a gente tem que ter cuidado também. Porque, às vezes, até a gente, quando chega no trabalho, não está bem. Então, imagina a gente não estar bem, a nossa diretora vir lá e dar uma advertência disciplinar pra gente. É complicado. Então, da mesma forma, a ideia da educação é a gente ter empatia e se colocar um no lugar do outro. Então, a letra C a gente tem que deixar ela em alerta. Cuidado, tá bom? Cuidado. Vamos para a letra D. A violência escolar ocorre somente a partir dos exemplos vivenciados na família? Não. A violência escolar não ocorre somente a partir dos exemplos vivenciados em família. Nós vivemos em um contexto social extremamente violento, tá? Não só no meio familiar. Letra E. Escolas democráticas e participativas geram muitos conflitos e abrem espaço para libertinagem. Escolas democráticas e participativas geram espaço para democracia. Não é espaço para libertinagem. Educação não é bagunça. Educação é cuidado. Educação é amor. Educação é zelo. Cuidado com as alternativas que tendem a jogar a gente para um gabarito errado, tá? Então, a gente, volta aqui. Beleza? Então, literalmente, sem medo de ser feliz, o nosso gabarito aqui com base na banca, questão desse ano, tá? É a letra B. Liberdade é agir de forma consciente e ética visando o bem comum da sociedade. Então, letra B. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Questão 6, pessoal. Trouxe para vocês aqui uma questão que está no seu edital. Um artigo que está no seu edital, que é o artigo 53 do ECA, né? Esse artigo 56 do ECA vai falar sobre os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental. Eles irão comunicar ao Conselho Tutelar. Quais são os casos aqui que essa galera, né, o dirigente de ensino irá comunicar imediatamente ao Conselho Tutelar? Quais são os casos aqui que eles irão, né, comunicar ao Conselho Tutelar? Nós temos aqui o artigo 56, que ele vai falar que, em caso de elevado nível de repetência, pode ser comunicado ao Conselho Tutelar. Maus tratos envolvendo os seus alunos será também comunicado ao Conselho Tutelar. Problema relacionado ao comportamento dos alunos? Não. Comportamento de aluno aqui é coordenação pedagógica e coordenador disciplinar. O 4 diz reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados os recursos escolares? Sim, tá? 1, 2 e 3, perante o artigo 56 do Estatuto da Criança e Adolescente, né, que prevê aqui a proteção integral, integral, tanto das nossas crianças e tanto dos nossos adolescentes. Beleza? Não é proteção individual, proteção parcial, é proteção integral, tá? Então, elevados níveis de repetência vai ser comunicado ao Conselho Tutelar. Maus tratos envolvendo seus alunos imediatamente também. E reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, se caso esgotados os recursos escolares, se a escola não tem mais jeito de resolver,
vai ser notificado pelo Conselho Tutelar, beleza? Então, o nosso gabarito aqui dessa questão é a alternativa, perdão, né? Nossa resposta correta aqui, letra A. Somente a 1, 2 e 4 estão corretas, tá? Então, ó, 1, 2 e 4 estão corretas, gabarito, então, letra A, beleza? Vamos para a questão, então, número 7. Inclusive, ó, tô de olho em você. Eu estou aguardando você nas nossas aulas ao vivo, porque aí, né, a gente tira questões, tira dúvidas, conversa mais um pouquinho, conhece a metodologia da Educarte Concurso. Lembrando que o material já foi disponibilizado aí, nós já estamos quase findando essa aula gratuita de hoje e eu espero que vocês estejam gostando, que esteja claro as explicações, tá? E o mais objetivo possível. Então vamos para a questão de número 7, olhem só. A 7 já é uma questão de 2019, mas baseado também no perfil da banca, tá bom? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, traz normas que têm como objetivo a proteção integral. Lembra que eu falei que é proteção integral da criança? Ó, proteção integral da criança e do adolescente. Sob as disposições desse diploma jurídico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Pessoal, para o ECA, nós temos então criança e nós temos aqui os adolescentes. Beleza? Então, olhem só, para o ECA, tá? São consideradas crianças, deixa eu colocar aqui com cor diferente, deixa eu pegar aqui uma outra cor. São consideradas crianças para efeito dessa lei pessoas com até 12 anos de idade incompletos. Então, 12 anos incompletos. São consideradas crianças. São considerados adolescentes, né, até os 18 anos. Então, com 18 anos aí, é considerado, então, adolescentes. Beleza? Então, entre 12 e 18 anos de idade, é considerado, então, adolescentes. Então, desse período de 12... Aliás, deixa eu só apagar aqui, peraí, que é pra ficar melhor. Deixa eu trocar aqui de novo. Então, do 0 aos 18 anos, tem um estatuto, né, que vai defender. Então, até 12 anos incompletos aqui, você tem, então, crianças. E de 12 anos completos até os 18 anos de idade, adolescentes. Tudo bem? Então, primeira informação importante. Outra coisa importante que o ECA olha e ele fala pra gente, que são os deveres. Quem tem dever com essa proteção integral da criança e do adolescente, né? Então, vai dizer que é dever da comunidade, da comunidade, da sociedade em geral, vai dizer também que é do poder público, e nós temos aqui, é bem importante também, a família. A família também tem dever com essa proteção aí, beleza? Né, com absoluta prioridade, vai ter que assegurar, vai ter que cuidar da criança e do adolescente. Então, todos, pelo visto aqui, perante ao estatuto, todos têm o dever como a proteção integral da criança e do adolescente. Né? Proteger
com absoluta prioridade, tem uma prioridade aí na defesa dessas crianças e adolescentes. Então o ECA traz normas que têm como objetivo a proteção integral, né, da criança e do adolescente. Sobre as disposições desse diploma jurídico, analisa as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então eles querem somente a alternativa correta. Primeiro, consideram-se criança pessoas de 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 13 e 16 anos de idade. Está errado. Entre 12 e 18 anos de idade. Então a número 1 ela está errada. Tá bom? A 2 diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar como absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Perfeito. A 2. E é basicamente o que eu acabei de exemplificar para vocês aqui, tá? A 3 diz o seguinte: a garantia de prioridade compreende a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas? Sim, pessoal. Então aqui o nosso gabarito, se a 2 e a 3, é a letra A, beleza? Deixa eu só marcar aqui para vocês o nosso gabarito. 2 e 3 estão corretas. Aqui vocês vão dar uma olhadinha no artigo 4º do Estatuto, tá? Vocês vão olhar o artigo 4º e o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Beleza? Tá? Então aqui eu trouxe para vocês quais são os artigos que a banca cobrou aí, né? Que eles podem juntar artigos, fazer um compilado de artigos e formular uma questão. Então, por isso que você precisa ter uma base de conhecimento sólida para gabaritar as questões, tá bom? Questão número 8, então, vou colocar para vocês aqui na tela, gabarito letra A, tá bom? Gabarito A, somente a 2 e a 3 estão corretas. Vamos para a nossa questão de número 8. Ano de 2019, banca IBFC. Leia abaixo a citação de Luquezzi sobre o projeto político pedagógico, PPP, que eu expliquei para vocês ainda há pouco quais são as principais características do PPP. Então, olhem só, pessoal. A fim de dimensionar o instrumento de coleta de dados, precisamos ter claro aonde essa deseja chegar. O que em si, no caso da escola, deve estar no projeto político-pedagógico da escola. Nele está definido aonde se deseja com a ação proposta. Ele é o pano de fundo do ensino numa escola e, consequentemente, da avaliação, né? Página 388 aí da obra de Luquezzi, 2011. O que acontece aqui, pessoal? Professor, eu nunca li a obra desse autor, então eu não sei, sabe? Sabe por que você sabe? Porque você já tem uma base do que é o projeto político-pedagógico. Você já sabe alguns princípios, alguns não, todos os princípios, você sabe para que serve o PPP e qual a importância do PPP. Então, a ideia aqui é o seguinte, o que a gente pode fazer? Interpretação. A fim de dimensionar o instrumento de coleta de dados, precisamos ter claro aonde essa o quê? Aula. O PPP fala de aula? Não. O PPP ele fala de uma ação, né? Então, ó, a fim de dimensionar o instrumento de coleta de dados, precisamos ter claro aonde essa ação deseja chegar. O que em si, no caso da escola, deve estar configurado. Então, a ação, ela precisa estar configurada no PPP da escola. Nele deve estar definida onde se deseja o quê? Chegar. Porque se você tem uma ação, você configura alguma coisa. E se você configurou alguma coisa, você quer chegar em algum ponto. Então, percebam, interpretação. Você vai encaixando, você vai fazendo fazer sentido. Mas para isso você precisa da base teórica. Sacaram que é a ideia? Tá? Então, olhem só.
A fim de dimensionar o instrumento de coleta de dados, precisamos ter claro aonde essa ação deseja chegar, ou que em si, no caso da escola, deve estar configurado no projeto político-pedagógico da escola. Nele deve estar definido aonde se deseja chegar com a adoção da ação proposta. Ele é o pano de fundo do ensino numa escola e, consequentemente, da avaliação. Beleza? Então, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Aqui nós temos, então, a letra C. Ação, configurado e chegar. Beleza? Então, ó, gabarito, letra C. Belezinha? De boa? Suave? Questão 9. Questão 9, hein? Bora lá. Questão de número 9, a gente diz o seguinte. Saviani, 2011, página 437, é uma banca também da IBFC, tá? Explica que a pedagogia das competências caracteriza a qualidade do modo de aprender a aprender. Leia a seguir a citação de Saviani sobre a pedagogia e aprendizagem. Pedagogia das competências, você vai aprender a sempre aprender. Porque nós somos eternos aprendizes. Nós estamos sempre aprendendo. E a ideia é aprender o tempo todo, porque o professor não para, né? Então, pedagogia das competências, o que compete a mim? Aprender a aprender. Interessante, né? Dá vontade de chorar de vez em quando, né? Porque aprende muita coisa, e às vezes a gente aprende muita coisa, vai ficar doido, mas não fica doido, não. Vai que vai dar certo, tá? Então, vamos lá, pessoal. A pedagogia das competências apresenta-se como outra face da pedagogia do aprender a aprender, cujo objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis, não é estático, é flexível, é dinâmico, beleza? Que lhes permita ajustar-se às condições de uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas. Então, assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas. Dotar condições de sobrevivência. Letra E. Porque se você vem para uma pedagogia do aprender a aprender, você acaba estando em uma condição de uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas. Nossas necessidades de sobrevivência não estão garantidas. Por isso a necessidade do aprender e aprender e aprender o tempo todo, de ter uma pedagogia das competências. Beleza? Outra questão aí bem tranquila de Saviani, tá? Então, nosso gabarito aqui, letra E. Beleza? Beleza? Então, vamos lá. 10, pessoal. Os fundamentos e princípios da interdisciplinariedade, e a contextualização no ensino médio procuram melhorar a visão de mundo dos estudantes. Durante a formação de um estudante, né, o propósito é desconstruir a ideia da verdade absoluta em relação aos fatos e temas que compõem a vida em sociedade e motivar os jovens e os adultos a investigarem os dados consultando suas origens. A seguir, são descritos alguns dos fundamentos e dos princípios interdisciplinares e definições que podem ser estratégias pedagógicas positivas na formação do estudante. Analise as afirmativas a seguir e dê valores verdadeiro ou falso, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de interdisciplinariedade, pessoal, nós estamos falando aqui de um conceito que busca a interseção entre os conteúdos de duas ou mais disciplinas, né? Então, aqui, busca a ligação
entre conteúdos de 2 ou mais disciplinas. Então, como que essa ligação de 2 ou mais disciplinas, ela pode ser uma estratégia pedagógica positiva na formação do estudante, né? Então, analise as afirmativas a seguir de valores V ou F. Então, vamos lá. O diálogo entre os estudantes proporciona a aprendizagem de si mesmo, dos outros e do mundo? Sim, porque aqui você começa a criar uma consciência democrática. De respeito. Tá correto, tá bom? A outra, o diálogo promove a reflexão, a autonomia de pensamento, a criticidade, né, a questão da crítica, a defesa de seus posicionamentos, a valorização das diferenças e a resolução de problemas. Perfeito também. Conhecer os desejos e desafios reais do estudante favorece e desenvolve o conhecimento. Conhecer o seu projeto de vida abre caminhos para articular a proposta pedagógica e as necessidades reais do estudante? Sim, pessoal. É uma estratégia pedagógica sempre positiva, né? Utilizar e realizar o registro como ação secundária? Opa! Por que uma ação secundária? O registro das vivências e experiências deve ser feito quando o tempo for suficiente na programação pedagógica? Tá errado. Não é uma ação secundária. Uma dica, não ignore o conhecimento prévio do seu aluno. Repete comigo aí na sua cabecinha. Não ignore o conhecimento prévio do seu aluno. Não deixe de registrar as vivências e as experiências desses alunos, porque eles estão em processo de transformação, de conhecimento, de aprendizado. Nós somos mediadores de conhecimento e nós precisamos também valorizar esses meninos. Então, essa alternativa ela está completamente errada, ok? Então, quando a gente pega aqui a tela, o nosso gabarito é a letra C, ó. Letra C, beleza? Deixa só eu bater aqui. Gabarito, então, letra C, tá? As 3 primeiras estão corretas e a última está erradíssima. Então, pessoal, uma horinha aí, uma horinha de muito conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Eu falo muito e falo rápido às vezes, mas eu tento me policiar um pouquinho com isso aí. A aula que preparamos hoje para vocês foi de coração. Espero que eu tenha conseguido ajudar, que eu tenha transmitido conhecimentos positivos e que agreguem na sua jornada para aprovação. Espero vocês nas aulas ao vivo. Quem ainda não adquiriu o curso da Educarte Concurso, já tem uma prévia de como que funcionam as nossas aulas. Lembrando que eu tenho amigos excelentes aí na equipe pedagógica da Mara. Tem o Motoniel, tem a professora Thelminha, tem o professor Michael, que é excelente em matemática. Tem os demais professores que agora me fugiram o nome, mas são professores excelentes também. Então, assim, vocês estarão em boas mãos, tá? Espero que vocês tenham um excelente feriado. Se cuidem, descansem a mente também, porque a mente cansada também não prospera. Vocês precisam respirar, tá? Encontro vocês aí, então, a partir da semana que vem com as nossas aulas ao vivo, os nossos encontros semanais via Meet, tá? Ó, beijo no coração, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.